Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia. Já fez contato conosco por meio das redes sociais? Ainda não? Então faça, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo para você mandar sugestões, suas críticas, de repente comentar algum tema que nós discutimos aqui. Fique muito à vontade para estar conectado conosco. E também você pode assistir aos programas que nós já veiculamos aqui na TV Novo Tempo por meio do nosso canal no YouTube. Nós estamos esperando então a sua visita para que você possa entrar em contato com todos os temas que nós discutimos aqui no Concerto de Ideias. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito interessante e também muito atual: a influência dos pais na escolha profissional dos filhos quando eles estão ingressando no mercado profissional. E aí, a influência dos pais é preponderante, é importante ou não? Pode ajudar ou pode atrapalhar? E para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse universo, está conosco a psicóloga Emi Pardo. Tudo bom, Emi? Tudo bem, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda ao Concerto de Ideias. Emi, para a gente começar conversando, hoje em dia os pais continuam influenciando os filhos nas escolhas profissionais. Mas qual a diferença que nós temos de hoje para antigamente, no tempo dos nossos avós? Era um pouco diferente essa influência, não era? Provavelmente porque as famílias, antigamente, elas permaneciam juntas de maneira extensa durante muito tempo. Nós não temos o conceito de família nuclear assim tão antigamente como tem acontecido agora, né, que as famílias se reduziram um pouquinho mais. Então, antigamente também as profissões elas se passavam de geração após geração, porque o aprendizado do ofício acontecia em casa bem pelo exemplo. Então, pai sapateiro, filho sapateiro e assim por diante, ou outras profissões. Havia muito essa questão de uma tradição familiar para o exercício da profissão. Assumir a profissão do pai, né? E isso era uma questão de legado familiar mesmo. E também porque o aprendizado, o conhecimento, talvez ele não era tão divulgado como é hoje, então a maneira mais fácil de se aprender um ofício era com os instrumentos próximos aí do indivíduo, que era a própria família. Né? Dentro de casa se aprendia. Dentro de casa, né? se aprendia. E a criança já crescia com essa mentalidade de que iria assumir a profissão do pai. Ficava sempre nesse círculo, né? Não vamos dizer saía um sempre, pouquinho, mas né? Que o mais comum fosse Exato. assumir essas profissões tradicionais, né, ofícios da família. E hoje, claro, com essa abertura das fronteiras do conhecimento, os jovens têm mais acesso às escolhas. Também as profissões se diversificaram de maneira muito significativa. Né? Se a gente fizer uma contagem assim, nos últimos, né, a última década, se abriu muito o leque de opções de trabalho, opções, né? De ser, inclusive, porque o nosso trabalho é uma identidade, uma parte da nossa identidade. Você fala opções de ser? Sim. Isso é interessante. Porque o trabalho é um espaço onde nós nos realizamos. Não é o único, não deveria ser o único, mas ele é muito importante porque ele nos define, ainda mais no contexto capitalista e de produção que vivemos hoje. O produzir é o que nos define. Geralmente, até mesmo numa apresentação informal, nós apresentamos logo após o nome com a nossa profissão, o que nós fazemos. Então, uma profissão também é uma opção de ser, é um investimento, é se apropriar de uma identidade, desenvolver uma identidade. Por isso que causa tanta crise na hora da escolha. Da escolha, é difícil, né? E o mais difícil é o jovem ter que fazer essa escolha tão cedo, né? Com 16, 17 anos, às vezes tão imaturo para entrar numa faculdade, né? Para escolher uma profissão. E talvez isso aí venha um pouco do medo dos pais e dessa avaliação que eles têm que fazer de até onde eles devem ou podem influenciar, vendo que o filho ele está tão imaturo para escolher o que ele vai ser. Talvez uma dica importante aqui de pontuar é que antigamente, quando uma pessoa escolhia uma profissão, era basicamente uma profissão para toda a vida. Então, essa escolha ela era de muito peso, porque não haveria como se rever essa escolha no percurso da vida, ou se reinventar, ou questionar aquilo que tinha sido escolhido. Era quase como um fardo, né? Eu tenho que carregar isso o resto da minha vida.
Hoje tem-se uma nova compreensão dessa questão, né, Amy? Há um dinamismo na vida como um todo, certo? E isso também tem ajudado a que nas profissões exista essa mesma dinamicidade, essa possibilidade da gente se reinventar, de aplicar a nossa profissão, nosso conhecimento a diversos ambientes. Então, a dica seria, né, que na hora de escolher, a pessoa não fique angustiada pensando naquela frase, tenho que escolher algo que farei o resto da minha vida, porque talvez não seja o resto da sua vida. Em algum momento você vai poder aplicar esse conhecimento a uma outra área. Reinventar, na né? mesma profissão, sem sair Exato. da profissão, mas se aplicar a outro bloco do mercado de trabalho. Então, aí a escolha já não parece tão forte, tão pesada, Exato. porque ela não vai se movimentar. Se escolher isso, não tem mais chance, né? O último palito de fósforo que acendi... Eu não posso perder. Não posso perder, porque se há possibilidade de se reinventar. Talvez para os pais isso é um pouco difícil, porque nas gerações anteriores ser um pouco mais estancado, assim, um pouco mais fechado. Então, talvez se eles ainda carregam muito dessa preocupação de que seja uma escolha bem feita, já que não poderá ser refeita no percurso da vida. Talvez por conta disso também, a influência dos pais é tão importante, né? E ainda acontece na vida dos jovens. Ainda acontece, embora o jovem ele esteja nesse período da adolescência que você muito bem mencionou, que é um pouco precoce, eles nesse período estão nessa grande decisão entre se eles pedem e ficam sob as asas do pai ou se eles já fazem o seu caminho mais emancipado, mais separado. Então, ao mesmo tempo que o jovem procura uma orientação também, ele às vezes quer se afastar e dos pais da mesma maneira. Sim. Então, há um conflito de o quanto o pai tem que invadir ou influenciar. Qual é o meu limite, né? Até onde eu vou. Para o filho também, porque Exato. ele, por um momento, ele pede ajuda e outro momento ele fala... Não quer mais. Exatamente. Então, essa não é uma questão mais própria da profissão, mas própria do ciclo vital, do momento que o jovem está vivendo. Exato. Mas, pelo fato dele não ter maturidade ou experiência para tomar decisões tão importantes, é necessário o acompanhamento dos pais, pelo menos abrindo, né, a conversa, abrindo o diálogo, de que o jovem possa depositar a angústia dessa escolha para os pais. Às vezes não é a angústia da escolha da profissão, será que eu vou me dar bem na vida? É uma coisa assim, bem mais profunda, né? Será que eu vou ganhar dinheiro suficiente para sustentar, para manter... Enfim, são questões mais complexas, né? Sim, são questões mais complexas. Às vezes, para o pai parece que a decisão é só entre ser médico, advogado ou músico, mas às vezes tem um a mais dentro dessa dúvida. Então esse é um momento difícil não só para os filhos, mas para os pais também, né? Mas tem um outro problema aí, Amy, que a gente acompanha, que às vezes os pais não querem que o filho cresça, né? Querem cortar as asas, dizer, não está na hora, calma aí. Também é uma insegurança por parte dos pais, você não acha? Com certeza. Primeiro porque os pais revivem também os próprios conflitos da adolescência quando têm filhos adolescentes. Né? Não tem como não trazer, né, de volta, né, do passado. Tudo isso à tona, né? E isso traz tudo à tona. E ao mesmo tempo a questão da função paterna. Veja que quanto mais sutil o pai se sente, mais importante ele também vai se avaliar. Se o filho não precisa tanto dele, parece que a importância do pai, né, e da sua função vai diminuindo. E como a paternidade também é uma parte da nossa identidade, a gente não quer se ver arrancado dessa função, né? O filho não precisa mais de mim, então qual é a minha função? Não tenho mais utilidade, não tenho né? mais utilidade. Então isso também mexe com algumas questões bem profundas. Isso vai, a resolução disso vai depender de como esse pai e esse filho conseguem conversar, de como eles... Qual é o relacionamento deles, relacionamento, né? Qual que vai ser o sustento desse relacionamento ao longo do tempo. Os filhos não precisam dos pais para as mesmas questões durante a vida toda, mas precisam dos pais sempre. As questões e os motivos vão mudando. E essa tem que ser uma compreensão mais dos pais do que dos filhos. Mas é importante também a gente destacar, Amy, que o núcleo familiar é muito importante na formação profissional do filho. Né? É preciso que seja dada uma orientação, é preciso que seja amparado, esse jovem seja amparado para que ele possa fazer boas escolhas, não é? Então, dessa forma, o núcleo familiar atua bastante. Sim, o treino da escolha é algo que idealmente deveria acontecer desde a idade mais precoce possível. Pequenas escolhas, muito pequenas, que estejam à altura da maturidade da criança, para que conforme
as escolhas ficarem mais complexas, Sim. que o jovem ele tenha o treino e a confiança de que ele pode decidir e de que em algum momento ele pode corrigir caso ele tenha feito uma escolha errada. Essa confiança e a liberdade de escolha, ela é muito incentivada e ela pode ser bem incentivada desde em casa, isso, né? Desde o núcleo familiar. Treinando, né? Como você mesmo disse, Treinando, né? É um treino, né? oferecendo sempre a possibilidade de escolher. Para ele conseguir aprender a fazer as escolhas, arcar com as consequências E delas. não ter medo de quando de escolhe escolher. errado ou de fazer uma escolha boa, sabendo que ele está se desfazendo de outras possibilidades. Né? Quais são as características que esse filho leva, Amy, do ambiente familiar para o ambiente profissional? Uma das características, uma das dinâmicas mais interessantes que eu vejo é o relacionamento com os irmãos, para quem tem a bênção de ter irmãos. Porque Sério? compreender o mundo do trabalho, lidar com os colegas de trabalho, a competitividade, convencer, negociar, fazer alianças, tudo isso nós aprendemos com os nossos irmãos. Quando às vezes temos que fazer alianças com os irmãos para a gente enfrentar a autoridade masculina, desculpa, paterna, às vezes a gente quer convencer os nossos pais. Então, se são dois filhos e os dois pensarmos igual, talvez possamos convencer os nossos pais. Então, esse é um treino que serve muito para o mercado de trabalho. Eu dizia da competitividade também, que dentro de casa cada um é diferente e às vezes para conseguir as coisas dos pais ou do mundo adulto, às vezes a gente tem que se sobressair um pouco frente ao irmão, isto é inevitável. Ou para convencer o irmão de alguma ideia nossa, é como quando no futuro teremos que negociar e expor as nossas ideias numa mesa de trabalho. Então, são situações que a gente vai experimentando em casa. Experimentando né? Praticando em casa. Vai praticando em casa. Eu vejo isso como assim, de uma importância tamanha, porque nos aproxima do mercado de trabalho, das relações dentro do espaço de trabalho. Isso é fundamental. A vivência de irmãos, eu diria que é uma coisa fantástica. Uma das principais características, né? Sim. Muito interessante olhando por essa parte, né? A gente pode analisar a família como sendo um grande laboratório. Com né? certeza. Deus foi tão sábio quando criou a família e colocou dentro dela todos os elementos que nós precisamos para a gente se desenvolver. Sim. Né? Tanto no ambiente familiar mesmo, quanto fora dele, como você coloca agora, no ambiente de trabalho. Né? Exatamente. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando sobre a influência dos pais nas escolhas profissionais dos filhos, da inserção deles no mercado de trabalho. Não saia daí que a gente já volta. O Concerto de Ideias já está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a influência dos pais na escolha profissional dos filhos. Como a família pode ajudar ou atrapalhar a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Conosco hoje aqui no Concerto de Ideias, a psicóloga Amy Pardo, que é especialista em gestão de pessoas. No primeiro bloco, Amy, nós falamos um pouquinho sobre a influência familiar, como os pais podem treinar os filhos a fazerem escolhas e a cada vez mais escolhas difíceis, escolhas mais complexas, para eles se sentirem confortáveis no momento de escolher a profissão, né? Falamos também sobre como a profissão do pai influenciava a profissão do filho no passado e que hoje isso também é uma realidade, mas já não é mais tão comum. E aí, Amy, quando o filho escolhe uma profissão muito diferente da profissão do pai, como fica o apoio familiar neste momento? Vamos pensando que seria ideal, né? O ideal seria de que sempre os pais pudessem apoiar todas as escolhas dos filhos, desde que estas sejam seguras, né? E que possam contribuir à vida desse filho. Mas às vezes tem umas questões, né? Como tínhamos dito no primeiro bloco, que falam da própria história do pai, né? Exato. Se ele talvez não está muito bem resolvido quanto à própria escolha profissional, se de alguma maneira ele, quando foi jovem, ele foi induzido ou ele foi obrigado a escolher uma profissão, talvez quando ele está na posição, quando ele estiver na posição de pai orientando o filho, ele tem uma tendência a repetir essa mesma conduta que ele sofreu quando mais jovem, né? Sendo mais tendencioso, esperando de que o filho
venha a caminhar os mesmos passos que ele está caminhando. Às vezes é uma questão de segurança também. O pai, ele se sente mais seguro se o filho trilhar o mesmo caminho, porque ele já conhece, já sabe como que é. Mas isso diz um pouco da desconfiança que o pai teria das ferramentas e da força do filho de ele abrir um caminho diferente. Então, os filhos, eles precisam muito do apoio dos pais, independente do caminho que eles tomariam. Um filho que ele não se sente apoiado nesse momento, provavelmente no restante da vida ele não vai se sentir apoiado, e isto não é positivo em nenhuma carreira, em nenhum curso. E também não vai se sentir à vontade para recorrer aos pais para possíveis orientações. Exatamente. Né? Se ele não sentir esse apoio inicial, né, esse suporte. E para outras decisões que acontecem nesse período da vida também, né, de mudar-se para outra cidade ou escolhas sobre o companheiro de vida mais para frente, investimentos, de repente a pessoa quer empreender algo que seja próprio. Então, se uma escolha profissional ela não é apoiada por falta de compreensão, esse filho se vê um pouco mais desamparado. Às vezes tem a questão do legado, que em famílias mais tradicionais isso é muito forte. E isso é um peso muito grande para o jovem, né, Amy? De ter que assumir a profissão do pai, ou do avô, ou do bisavô, que já é uma tradição na família. Já é uma tradição, porque é um sobrenome, é um prestígio, né, de uma empresa ou de uma profissão mesmo. Então, há um nome que está mediando aí, um nome que se tornou mais forte que identidade. Exato. Então, nós somos os fulanos, né, donos de tal, né, empresa ou donos de tal profissão. E esse legado é muito forte. Nesses casos, eu já tenho trabalhado várias vezes com orientação profissional, tanto na etapa Como proceder, nesses casos? De escolha ou de jovens que estudaram o curso do legado familiar e que depois decidiram reinventar. O importante é dar liberdade mesmo. Para o jovem, demanda muito esforço ele ter que fazer algo para o qual ele não se sente chamado ou não se identifica. Como dizemos antes, né, a profissão faz parte da nossa identidade. Ele não pode fazer algo para satisfazer outra pessoa, né? Ele tem que fazer algo, escolher uma profissão, assumi-la para que ele se satisfaça. Sim, para que ele se sinta a pessoa, né, dona desse espaço, e para que tenha força suficiente para conquistar a parcela de mundo que lhe corresponde. Isso é muito dele, importante. Né? Sim. A gente comentou também que a família é uma espécie de laboratório, né, onde nós vivenciamos inúmeras situações e depois podemos ser colocados em contato com elas no ambiente profissional, como a Amy muito bem colocou. Para que o jovem possa, além da experiência com os irmãos, né, da competitividade e na negociação para conseguir algumas situações, levar isso para o mercado de trabalho, além disso, ele precisa também de experiência. Então, às vezes, uma alternativa seria começar a trabalhar muito cedo, mas isso é um problema para muitos pais. Como trabalhar com essa situação, Amy? Revendo a questão do conceito de trabalho, né? Parece que trabalho é mandar o filho, né, e com 14 anos, 16 hoje, terem a carteira assinada por alguma empresa, mas trabalho, entendamos que pode acontecer em outros espaços, uma comunidade religiosa, ou um centro social dentro do bairro, dentro da cidade. As tarefas dentro de casa também elas se constituem um trabalho onde a pessoa tem uma função, onde a pessoa tem uma descrição do que tem que ser feito, tem resultados para alcançar, mesmo que isso seja lavar uma louça ou arrumar as roupas dentro do guarda-roupa. Então, as funções, o trabalho, a compreensão de como é importante que nós façamos coisas e que cumpramos objetivos, isso pode ser ensinado desde muito cedo em diferentes espaços. Comunidades religiosas, como eu disse, onde a pessoa pode assumir uma responsabilidade que ela tenha que cumprir toda semana, ou num centro social, ou em outros espaços, centro de idosos, diferentes lugares onde voluntariamente pode ser desenvolvido um trabalho. As pessoas com quem ele tem que se relacionar. Isso é ótimo, né? Vai aprendendo pela experiência dos pais, né? Mas, de repente, Amy, pode ter alguém que está nos acompanhando agora que pensou assim, nossa, mas eu não ensinei isso para os meus filhos quando eles eram pequenos. E agora? Chegaram na adolescência, de repente já estão fazendo escolhas profissionais. Como é que eu faço ainda para orientá-los? Tem alguma dica, de repente, para um pai ou para uma mãe que estão em casa nos acompanhando e estão angustiados com relação a essa questão? Eu vejo que o adolescente, ele pode nos dar dicas ótimas. Então,
reforçar o diálogo e chegar diretamente nele e perguntar quais são as dúvidas que ele tem sobre o futuro, quais são os medos que ele tem sobre o mercado de trabalho, o conceito de dinheiro, né, de satisfação na vida através do trabalho. Nessa idade vai ter que ser pelo diálogo mesmo. Uma conversa franca.